Abrindo um caminho. Mensagem pregada pelo irmão Brana no dia 4 de março de 1956. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. É o desejo de vosso irmão em Cristo, pastor Samuel Roldão de Oliveira. Nós crescemos, amadurecemos, encontramos coisas melhores, nós falamos de coisas melhores, usamos roupas melhores, dirigimos um automóvel melhor, nós progredimos. Porém, Deus não pode progredir desse modo, porque, para começar, Ele era perfeito. E a perfeição não pode progredir, já é perfeito. Então ele não tem que dizer: bem, esta é uma era diferente, temos um pensamento melhor agora. Se for assim, ele não pode ser Deus. Então, se ele é Deus, o que ele disse lá atrás, ele tem que permanecer com aquilo, porque ele era perfeito ali e é perfeito agora. Vem? Então, ele não pode progredir. Bem, quero dizer, ele não pode melhorar as coisas. Isto poderia ser um pouco melhor. Não. Você diz: irmão Brana, mas que tal o velho cordeiro e este cordeiro? Aquele era um tipo de espera. E ele falou do cordeiro sacrificado já desde antes da fundação do mundo. No princípio. E ele disse: e porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. E depois de esperar pela plenitude do tempo chegar, Deus deu a expiação do pecado através do derramamento de sangue do cordeiro. Ele deu a mesma coisa através da lua e da noite. A lua é uma expressão do sol em sua ausência. A lua sendo um reflexo do sol, o sol brilhando na lua, fazendo uma sombra. A lua e o sol são esposo e esposa. E enquanto o sol vai embora, ele joga a sua luz na lua para nos dar uma luz menor até o sol chegar. E quando o sol chega, a lua desaparece. E Cristo é o sol, o qual foi para a glória, e está brilhando na igreja com o mesmo tipo de luz que ele brilhou quando ele estava aqui. E a igreja é a luz do mundo até Jesus vir, e tudo se fundirá como a luz da lua e a luz do sol se tornam uma luz. Quando ele surge, e quando Cristo e sua igreja se unem, então no grande milênio surgirão como um. E hoje somos a luz do mundo. Na sua presença, ou melhor, na sua ausência, Ele está te dando a luz para brilhar com ela, enquanto Ele não está aqui. Todas as velhas coisas, as coisas da terra, todas as coisas são um tipo das celestiais. Mesmo as aranhas, lagartos e cobras e assim por diante, são simplesmente tipo de espíritos malignos, refletidos. Por que o câncer é chamado de câncer? Porque tem a forma de um caranguejo, e a palavra câncer significa caranguejo. Agora você vê que todas essas coisas são tipos e sombras. Então, mesmo o bode expiatório que foi jogado longe, empurrado para o deserto, a um lugar isolado, separado de todos, carregando os pecados do povo sobre a sua cabeça, era um tipo de Cristo, sendo separado de Deus e fora da sua presença e carregando os nossos pecados para o inferno. E ali Deus não o deixou no inferno, na sepultura. Davi disse: não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. E no terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Porém, ele tipificou o bode expiatório.
e também o bode para a oferenda do pecado. Deus preparando e provendo um caminho. Deus sempre abre um caminho de escape, todas as vezes. Irmão, os cravos da enfermidade te confinam em um canto, os cravos de Satanás te seguram em um lugar, e depois que você se torna um cristão, talvez você tenha sido um jogador, e as cartas estão ali na mesa, e alguém diz: vamos, João, sabemos que isto está em você. Satanás está ali para te tentar, mas Deus todas as vezes fará um caminho de escape, se você simplesmente aceitar. Talvez você tenha sido um bêbado, e um copo está ali sob seu nariz. Agora venha, fulano. Agora, se você deseja dar atenção àquela voz, você voltará diretamente para o seu chiqueiro. Mas Deus está sempre ali. Volte sua mente em direção ao céu, olhe em direção ao Calvário e diga: bendito Espírito Santo, venha até mim, estou necessitado. Observe o que acontece. Deus abrirá um caminho de escape, todas as vezes. Por sua vontade, Deus sempre faz isto. E observe, antes da destruição do mundo, quando os homens eram pecaminosos e o povo era pecaminoso, Deus fez um caminho de escape para aqueles que desejavam se escapar. Deus ordenou ser construída uma arca. Noé construiu uma arca, pois a preparação desta arca era a preparação de um caminho de escape. Como a ira e o julgamento de Deus estavam se acumulando nos céus e seriam derramados sobre aquele povo, nação pecaminosa, um povo pecaminoso que rejeitou isto, um povo obstinado, andando contra os mandamentos de Deus. E todo o tempo esta ira estava sendo acumulada nos céus para ser derramada sobre o povo no julgamento. O Deus misericordioso fez um caminho de escape para aqueles que desejassem andar nisto. Um caminho de escape. Agora chegamos a um lugar novamente, onde os julgamentos estão se acumulando. E se estava naquele dia antediluviano, quanto mais hoje, quando está no fim da história do tempo, o fim da história das nações. Estamos chegando a um clímax. Quanto maior é a ira de Deus sobre milhões de pessoas, se acumulando até o pecado chegar à parte mais íngreme, até que este velho mundo, cambaleando como um bêbado, vacilando, eles têm ido além da lua, das estrelas, até alcançar as vestimentas de Jeová, o Senhor dos Exércitos. Então ela está cambaleando sob o peso de sua própria teoria manufaturada, de sua própria autopreservação, de suas próprias teologias. Eles tomaram os mandamentos de Deus e anularam o seu efeito, ensinando tradições de homens, amando os elogios dos homens mais do que os elogios de Deus. Os mestres se tornaram mornos, unindo-se à igreja e dizem: tudo está bem, tudo está certo, contanto que você pertença à igreja. Apenas esqueça isso. Mas, irmãos, Deus fez um caminho de escape e você terá que passar pelas condições de Deus, e isso é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma outra fundação é colocada, exceto aquela que já foi feita. Não há ninguém que pode edificar nenhuma outra fundação. É como o restolho e a lama, e a enchente os levará e lavará, e grande será a queda. Mas Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso que ele construiu em cima? A verdade espiritual revelada de que ele é o Filho de Deus. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Alguns dizem Elias, Moisés, outros dizem João Batista e assim por diante.
Mas quem dizeis que eu sou? Sem hesitação, sem demorar um segundo, ouça, pecador. Essa é a maneira que você recebe isso. Ele esteve com ele, ele sabia o que ele era. Então, antes mesmo que ele pudesse pensar pela segunda vez, o Espírito Santo tomou conta dele, de Pedro, e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Você nunca aprendeu isso através da teologia de alguém. Você nunca veio a um seminário com isso, mas meu Pai, o qual está no céu, te revelou. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As inundações podem vir, as marés podem crescer, mas aquele que está seguro em Cristo viajará na tempestade atômica, do mesmo modo como fez Noé na tempestade do dilúvio, seguro na arca. Deixe sua fé cair naquilo uma vez. Veja o que acontece. Na rocha sólida de Deus, Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Ele tem que abrir um caminho de escape. Quando o tempo estratégico vem, Deus é Deus. Jeová Jirê. Jeová Jirê significa: o Senhor proverá um sacrifício para si mesmo. O Senhor proverá para si mesmo um caminho de escape. Deus pode providenciar isto porque Ele é o Criador. E definitivamente no Calvário, ali quando os arcanjos do céu, quando todas as regiões de demônios tremiam, quando a terra teve um colapso nervoso e estremeceu a sepultura, e quando o sol teve convulsões, recuou, tornou-se negro, quando a lua e as estrelas estremeceram em seus lugares, os redimidos de todas as eras, e através das eras virão. Eles viram, reconheceram aquela hora, quando o Filho de Deus morreu ali, despojando Satanás de cada poder, até mesmo da morte e do inferno. A sepultura e todo o medo foi tragado no Calvário, quando ele pagou o preço supremo, e quando o Cordeiro morreu e os pecados colocados sobre ele, ele foi o carregador de pecados, os levou ao inferno, ao qual eles pertenciam, e Deus o ressuscitou no terceiro dia. E crendo naquilo, somos justificados pela fé nas bases do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus fazendo um caminho de escape. Ó irmão, quando você ouve uma ambulância emitindo um som estridente, cada vez que você ouve isso, é um sinal que você está indo para aquele lado. Cada vez que você passa por uma sepultura, é um sinal que você está indo para lá. Cada vez que uma ruga aparece em sua face e um cabelo branco na sua cabeça, é um sinal que você está indo para lá. Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer, com aquela verdadeira esperança arraigada e estabelecida nele, quando ele chegou ao fim do caminho, ele disse: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mais do que você ama a sua comida na mesa, ou a sua esposa, ou os seus filhos, então há uma coroa preparada para você. Não somente uma coroa, mas uma coroa de ouro para colocar sobre a sua cabeça, mas não, um corpo livre de dores, coroado na glória. Essa é a coroa, coroado na imortalidade de Jesus Cristo. Isso é o que está preparado para você, que o Senhor, o justo juiz, te dará naquele dia. Este é o dia pelo qual procuramos. Deus tem aberto um caminho de escape para cada um de nós. Certamente, Ele tem feito este caminho. Certamente, esta é a nossa garantia. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a palavra do Senhor sempre faça o teu coração jubilar de alegria.